Seja bem-vindo ao Uru Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso querido Uru Podcast. A gente está aqui abrindo o programa número 7 da primeira temporada. Meu nome é Will Mesquita e hoje nós iremos conhecer o mundo secreto das nambus. Para falar para a gente desses bichos sensacionais, eu já abro pedindo para o meu amigo Leonardo Marujo se apresentar para vocês. Fala, Léo. Fala, Will. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal. Cara, pra mim, nambu é que nem caviar. Nunca vi nem comi, só ouço falar. É bem por aí, Léo, é bem por aí. Tamo junto. Para falar desses bichos também hoje com a gente, eu vou chamar o biólogo, meu amigo Luiz Moraes. Tudo bom, Luiz? Tudo beleza, Will. É um prazer estar aqui no podcast mais uma vez e dessa vez para falar sobre um assunto que eu gosto muito. E vamos falar de nambu. Vamos falar de nambu. Uru Podcast. Sem perdas de tempo, sem muitas delongas, para a gente já começar a trabalhar, a gente já abre aqui os trabalhos e eu pergunto para o Luiz. Luiz, conta aí para a gente, quem são as nambus? Nambu é um grupo de ave neotropical que vive basicamente na América Central, na América do Sul. Elas ocorrem em uma diversidade grande de ambientes, em ambientes abertos, em ambientes florestais, em ambientes baixos, desde o nível do mar até altitudes extremas nos Andes, e ocorrem desde o sul do México até a Patagônia. São aves terrícolas, com um corpo bem compacto, a cauda bem curta ou até ausente em algumas espécies, um pescoço fino e tamanhos variados também, mas o que mais chama a atenção e o que mais caracteriza o grupo é o seu comportamento. Os inhambus, tinamídeos, macucos, perdizes, jaós, chororós são um pouco famosos pelo motivo contrário de outras aves. São bichos bem incompíscuos, que pouco aparecem, que poucas vezes são vistos, na maioria das vezes são mais ouvidos do que vistos e são um pouco famosos no mundo da observação de ave por isso, porque ver um tinamídeo é um evento um pouco raro comparado com a maioria das aves. Eu diria que ver um tinamídeo já é um prazer muito grande e fotografar um tinamídeo é algo já de outra dimensão para o observador de aves médio. E o Luiz ele sempre acrescenta que fotografar um tinamídeo ele já separa os homens dos meninos em termos de observação de ave. Fotografar um tinamídeo na brenha da Amazônia é só para os fortes. Eu preciso, claro, quando a gente faz essa pergunta aí de quem são os nambus, pedir pro Léo, nosso especialista na taxonomia, ele fica rindo quando eu falo isso, para falar para a gente um pouquinho dessa parte da taxonomia desse grupo, quem são os parentes mais próximos, o que caracteriza quando a gente ouve a palavra tinamídeo, tinamiforme, o que caracteriza esses bichos. Fala um pouquinho para a gente aí, Léo. Pô, o especialista eu passo longe, né? Mas sonhar não custa nada. Então, para falar um pouco, né, do grupo dos tinamídeos, é interessante começar com a sistemática básica do grupo, né? E eles eram antigamente considerados grupo irmão, né? Assim, não estavam dentro do grupo das ratitas, mas eram relativamente próximos. As ratitas são aves que não têm, né, a quilha no externo e, portanto, elas não têm a capacidade de voo. E aí a gente conhece, por exemplo, no Brasil a ema. Em outras partes do mundo temos os casuários, os avestruzes, os kiwis, mas recentemente novos estudos aí moleculares mostraram que, na verdade, os inhambus estão inseridos dentro do clado, né, que engloba as ratitas. Os inhambus eles têm a capacidade de voar, por isso que é uma coisa muito impressionante eles estarem dentro do grupo das ratitas. E aí isso não mostra pra gente que é uma grande possibilidade que as ratitas perderam a capacidade de voo mais de uma vez na história evolutiva. E aí, feita essa sistemática básica, os inhambus estão na ordem dos tinamiformes,
e representados na família Tinamídea. Bom, e aqui no Brasil nós temos, né, os gêneros representativos, que são 5, que é o gênero Tinamos, Crypturellus, Notura, Rincotus e Itaonisco. Cara, a gente ouve falar, né, e aí o Léo falou do lance das ratitas e desse ramo evolutivo das aves que tem aí bichos extremos em termos de tamanho, e eu li uma curiosidadezinha antes de que as nambus são bem próximas geneticamente das moas lá da Nova Zelândia, né? E é muito louco a gente imaginar que um nambu carapé que pesa aí, sei lá, 40 gramas, ele é um parente próximo de um bicho que pesava aí centenas de quilos, mas numa escala um pouquinho menor, né? Essa morfologia básica, porque de certo, quando tu imagina assim, a morfologia de um tinamídeo, é aquele bichinho bem arredondadinho, né? A gente lembra, e aí eu sempre associo com o formato de uma galinha de Angola. Posso estar errado, porque a experiência de visualização é bem pouca, prática no meu caso, mas elas têm uma morfologia muito parecida, mesmo entre as áreas abertas e as áreas florestadas, mas com uma variação de tamanho muito grande. Uma azulona, ela chega a ser 50 vezes mais pesada que uma carapé, por exemplo, né? Então é um grupo super diverso. O Léo deu uma pincelada. Se a gente for pensar em termos gerais, são, eu acho que 47 espécies no mundo com 9 gêneros, né? O Brasil, claro, e a Amazônia principalmente, concentram essa maior diversidade desses bichos. Inclusive, Will, foi essa semelhança com os galiformes que levaram os europeus à primeira vista chamarem os tinamídeos daqui de perdizes e codornas, que lembravam muito as perdizes e codornas europeias. E aí você pensa nessa associação, que na verdade é uma convergência evolutiva, né? A gente quando pensa em codornas europeias, a gente está falando aí já de galiformes, e essa convergência aí gerou esse produto do formato muito parecido e fez com que fosse causada essa confusão, né? Que levou até essa denominação de algumas espécies com nomes europeus. E aí de cara a gente já precisa lembrar que as nambus, elas não vão ciscar como os galiformes. E para entrar um pouco no detalhe disso, a gente aciona de novo o Luiz para falar um pouco para a gente da parte ecológica desse grupo, para falar como é que é a alimentação, como é que é a reprodução, como é que é a vida de um nambu, né? E aí a gente está falando, claro, dos nambus florestais e também das espécies de áreas abertas. Bom, Will, quando se fala de tinamídeo e de ecologia de tinamídeo, a gente topa um primeiro problema. Pelo fato dos tinamídeos serem muito arredios, é difícil estudar esses bichos em campo. Então, pouco se conhece da ecologia do hábito, comportamento das espécies, né? E na maioria das vezes, o que foi observado para um é generalizado para os outros. E muito do que se conhece se deve a trabalhos em cativeiros, onde é mais fácil observar, só que vai que não reflete necessariamente ao que acontece na natureza, né? Mas os tinamídeos, eles são basicamente granívoros, forrageadores do solo. Como você bem citou, eles não ciscam como fazem as galinhas. Algumas espécies, principalmente o Crypturellus variegatus, o jambu ayangá, tem o costume de jogar folhas. Ele vai picando e revirando folhas para forragear a serrapilheira. Pelo que se sabe, eles não são dispersores de semente, porque no processo digestivo eles trituram todas as sementes, então eles acabam não dispersando. E outro tema interessante, além do que eles comem, são quem os come. E eu estou trabalhando em um projetinho onde eu estou tentando descobrir quais são os predadores de tinamídeo, e para isso eu fiz uma modelagem onde eu pego vários registros e vou pegando detalhes e situações desses registros para modelar possíveis interações que também ocorrem de presa e predador, de algum predador predando tinamídeo, e eu descobri que tem muita coisa aí. Os tinamídeos, eles sofrem grande pressão de predação. Não é à toa que eles se comportam como se comportam, né? Tem cores bem camufladas, que se confundem fácil com o ambiente, tem uma movimentação muito difícil de perceber, um comportamento arredio e várias outras adaptações antipredatórias. Pô, Luiz, eu acho interessante pra caramba que você puxou esse lance da predação, porque o SIC dá um destaque muito grande
esse potencial cinegético dessas aves. E, de certa forma, tanto a predação por outras espécies animais, mas muito também a predação pelos humanos modelou esse comportamento arredio e que ocasiona toda essa dificuldade que a gente tem em campo para observar e para estudar essas aves, né? Eu não sei se tu vai poder responder isso para a gente, mas tu tem conhecimento de algum estudo hoje em dia que consiga, por exemplo, trabalhar com GPS, com área de vida, com captura e recaptura de tinamídeo, com um aprofundamento mais sobre o uso de hábitat? Como é que são essas metodologias para esse grupo? De fato, pelo que parece, o ser humano é o predador mais cruel dos tinamídeos, né? Tem alguns trabalhos que mostram que, na pré-história, as populações americanas já se alimentavam de tinamídeos. Tribos argentinas, e foi encontrado vestígios nas cavernas de ossada de tinamídeo. Esse hábito de caça ele se deve muito pelo valor nutricional dos tinamídeos, né? São bichos que são bem compactos e então são bem mais pesados do que parecem. Uma azulona bem alimentada em cativeiro já chegou a pesar 3 quilos, que é muita coisa. E alguns estudos que viram a qualidade nutricional da carne, das peças musculares dos tinamídeos, mostram que eles têm um teor de proteína muito alto. Inclusive, esses trabalhos sugerem o melhoramento genético e ampla criação em cativeiro de tinamídeo para alimentação humana, né? De fato, a caça é uma tragédia no nosso país, especialmente em algumas regiões onde é um costume mais comum. E caça ao tinamídeo é uma coisa histórica. Relatos quinhentistas já falavam que os indígenas já caçavam e caçam tinamídeo, né? E em regiões diferentes você encontra hábitos de caça diferentes, até porque você tem tinamídeos diferentes que habitam em lugares diferentes. Por exemplo, caça às perdizes no sul do Brasil, feita com um tiro a voo, onde vai um cachorro perdigueiro que persegue a perdiz ali, quando ela voa, o cara atira. E já a caça aos tinamídeos florestais, como por exemplo o macuco, é feito no pio, onde um caçador monta uma choça e pia o bicho ali, atrai ele para matar. Tem alguns estudiosos, né, que contam que a caça por si própria interfere já no comportamento de algumas populações de tinamídeos. Eles viram bicho da Amazônia, bicho da Mata Atlântica e falam, os bichos daquela região costumam andar mais e voar menos. E isso se deve porque não tem tanto caçador ali. Onde tem muito caçador, os bichos voam logo. Mas é uma coisa que merece ser bem estudada ainda, né? Pouco se há publicado de trabalhos onde analisam dinâmica de dispersão de tinamídeo para tentar avaliar essas coisas. O que a gente tem hoje, basicamente, são modelagens que avaliam a ocupação territorial dos tinamídeos. E quanto aos hábitos, os movimentos de tinamídeo, eles costumam ser o que a gente chama de sedentário, né? Eles não costumam se locomover tanto, não há migração de tinamídeo conhecida. A maior parte da dinâmica de dispersão, a movimentação dos tinamídeos, ela está aliada à reprodução. Esses bichos são muito misteriosos ainda, não se conhece muito ainda da reprodução para a maioria das espécies, mas há algumas dinâmicas de movimentação de haréns, de fêmeas, e são coisas interessantes aí que o Léo pode falar mais. Bom, Luiz, na verdade eu estava esperando que você soubesse me responder, né, como é que é a reprodução. Porque a gente vê que nas paleognatas, né, tem um cuidado paterno muito forte, né, parte do macho, ele incuba, ele cuida dos filhotes, né, as emas aqui no Brasil fazem isso, e como sabemos que os tinamídeos são parentes bem próximos das ratitas, são inseridos dentro do clado, se mantém esse tipo de comportamento? Então, Léo, infelizmente eu não vou poder te responder com muita propriedade e provavelmente ninguém possa, porque pouco se conhece ainda sobre isso. O que acontece é que se foi observado sistemas reprodutivos de algumas espécies, isso foi generalizado para as outras, mas é algo muito misterioso ainda. Alguns autores propõem que existe uma variação latitudinal da época reprodutiva, da quantidade de machos para fêmeas, e então é uma coisa que pouco se conhece ainda, né? O que é regra é que para todos os tinamídeos, assim como os outros paleognatos, é o macho quem faz o cuidado parental, é ele quem choca,
e a fêmea defende território durante o período de choco. Presume-se que esse é uma característica ancestral que diversos dinossauros, inclusive, apresentavam também. Quanto aos sistemas reprodutivos, uma coisa interessante é pensar no sistema de acasalamento como uma estratégia antipredatória, que foi outra coisa que eu também estou me debruçando sobre no meu trabalho. Porque o que acontece é o seguinte, existe poliandria no sistema reprodutivo dos tinamídeos, e o que é isso? Uma fêmea costuma acasalar com vários machos. Ela acasala, acontece ali o período gestacional, onde ela procura um lugar do ninho e coloca o ovo. E o macho vai chocar. Ela acasala com outro macho e também coloca ovo. Em outros ninhos. E outra coisa que também é uma característica dos tinamídeos é o compartilhamento de ninho, onde várias fêmeas podem colocar ovos ali no mesmo ninho. E isso, se você interpretar como uma estratégia reprodutiva, antipredatória, dá para entender que é uma estratégia deles de tentar salvar ninhadas, ou seja, se aquela for predada, eu tenho uma cópia de segurança. Então, dá para salvar a época reprodutiva, essa temporada reprodutiva. E outra coisa muito interessante sobre esse processo todo é o fato dos machos chocarem e fazerem um cuidado parental, né? E aqui eu tomo cuidado para não tentar comparar com o nosso sistema social, né? Mas, basicamente, é complicado pensar no macho sendo induzido ao choco, porque como o macho não desenvolve no seu corpo ali o ovo, ele não está dosado sobre os mesmos hormônios que as fêmeas. Então, é fácil entender como em outras espécies, a fêmea sendo induzida ao estado de choco por conta da ação hormonal. Já nos machos, é mais complicado entender porque o desenvolvimento embrionário do ovo não aconteceu no metabolismo deles. Então, é uma coisa que ainda está para ser estudada, a gente não conhece quais são os gatilhos que ativam o modo de choco nos machos dos tinamídeos. E presume-se que seja um sistema arrojado de cortejos sexuais, né? Por exemplo, a azulona, no período reprodutivo, ela emite uma vocalização totalmente diferente do resto do ano, que é uma vocalização territorial que sinaliza para o macho que ela está ali e está defendendo o território. Então, alguns autores supõem que isso faça parte dos gatilhos que ativam o modo de choco, que mantém o macho no modo de choco. Então, é uma coisa bem interessante a se pensar. Cara, eu fiquei ouvindo e pensando aqui, né? Algumas coisas a acrescentar, mas muito pouco. Fico muito chocado com a questão da indução ao choco através da corte, porque aí tu vai pensar em dimensão etológica dos bichos, né? E como aquele comportamento padronizado, aquela, entre aspas, claro, dança do acasalamento, vai ser o gatilho para esse disparo desse comportamento de choco, essa ativação do choco nos machos. Mas é importante falar que quando a gente pensa aí nesse grupo de paleognatos e tal, o Léo já falou sobre a questão do cuidado parental, e aí de novo, entre aspas, invertido, né? A gente tem que lembrar que em todos os tinamídeos, os filhotes vão ser nidífugos, né? O macho vai cuidar, mas o filhote ele já vai estar pronto para sair do ninho. Então essa condição dos filhotes que vão necessitar de um cuidado parental mais avançado e mais longo é uma evolução, uma aquisição posterior que não faz parte desse grupo, que tem algumas contrapartidas. Como esses filhotes eles vão ser nidífugos, o investimento da fêmea na produção dos ovos é um investimento maior, né? O ovo vai precisar ser maior, essa nutrição pré-postura vai precisar ser melhor, porque a energia para produzir um filhote nidífugo precisa ser, entre aspas, aí de novo mais intensa. E esses ovos maiores eles também vão implicar em um custo maior. Talvez por isso essa estratégia de poliandria com vários ninhos para fugir da predação, porque tu está protegendo o teu investimento, né? Tu está espalhando em várias cestas para não perder aí essa analogia péssima de cesta de ovos em relação aos ninhos. Mas é muito interessante pensar nisso tudo, porque a gente precisava de mais detalhes, né? E a gente precisava de mais estudos sobre a reprodução desse grupo, porque é uma coisa muito única, se a gente for parar para pensar em tudo aí que foi discutido.
Uru Podcast. Enfim, ainda bem que a gente batizou o episódio de O Mundo Misterioso, porque a gente vai terminar de falar e ele vai continuar super misterioso. Agora a gente abre, claro, para falar um pouquinho das curiosidades a respeito desse grupo, mas eu vou passar a bola para o Léo. O Léo pode falar para a gente aí a primeira curiosidadezinha que ele levanta, uma coisa diferente dos tinamídeos. Pois é, Will, e concordo com você, esse nome de episódio foi muito bom. Inclusive, eu acho mais interessante quando um certo grupo de organismos levanta mais perguntas do que respostas. E sobre as curiosidades do Urubu, uma que eu particularmente acho muito interessante é a cor da casca dos ovos. Tem algumas variações e as mais bonitas estão entre o verde turquesa e uma cor meio de chocolate, mas também tem uma cor mais de vinho, outros mais claros. Aqui eu vou citar o grande mestre Sikh, que fala que tem ainda alguns que podem ser brancos, né? E aí, se eu não me engano, ele fala do gênero Rhincotus, que seria a perdiz. Inclusive, nesse tema, eu preciso aqui mandar um abraço pro nosso amigo Daniel Perrella, o biólogo que gravou com a gente nosso último episódio. A gente estava batendo um papo sobre tinamídeos e ele desencadeou aqui um gatilho de lembranças sensacional, porque ele me fez lembrar de um livro sensacional, um livro muito legal, que é O Ovo Azul, do Ângelo Machado. Um livro eu digo logo que é um livro de educação ambiental, porque é uma sériezinha muito boa, uma capa sensacional, uma arte linda, que basicamente trata da reprodução dos tinamídeos numa linguagem super acessível para crianças e jovens, e a gente recomenda para vocês que se interessaram. Um livro é sensacional, uma arte muito legal e vale a pena demais. Ainda, pessoal, nesse lance das curiosidades, eu preciso muito falar, porque é um tópico que me encanta muito, e aí eu sei que o Luiz também tem a falar sobre isso, que é a questão da vocalização dessas aves. Todo mundo que anda no mato aí, as áreas onde eu ando, eu escuto muito. A gente realmente, é como foi falado, é um bicho que a gente vê muito pouco, mas a gente escuta muito. Então eu ando cercado de, por exemplo, tururim vocalizando no início da manhã e no final da tarde. Eu acho sensacional os padrões de vocalização dessas aves e, assim, como a gente consegue associar esses padrões vocais com a ecologia desses bichos. Então eu acho muito interessante, por exemplo, que os bichos de áreas florestais, de matas mais fechadas, geralmente dos gêneros cripturelos, eles têm vocalizações mais graves para poder, e aí a galera da bioacústica pode me linchar se eu estiver falando bobagem, mas esse padrão vocal mais grave consegue percorrer uma distância mais longa, atravessando obstáculos na mata mais fechada. E se a gente observar as aves dos gêneros de tinamídeos de áreas mais abertas, a gente vai ver, com poucas exceções, claro, vocalizações mais agudas, vocalizações nos piados mais fininhos e em toniscos nanos. Tu vai até confundir às vezes essa vocalização com de alguns insetos. Então eu acho sensacional esse lance do padrão vocal dessas aves. Eu acho que merece um estudo aprofundado. A gente ainda tem muito que descobrir a respeito do repertório vocal desses bichos. O Luiz está aí para não me deixar mentir. A gente outro dia foi colocado defronte de uma vocalização de um tinamídeo que o fragmentinho que o Luiz conseguiu captar a gravação era simplesmente idêntico de uma corujinha do mato, né? Então, assim, tem muita coisa pra gente descobrir ainda. Cara, eu acho que todo mundo que observa a ave tem um comentário sobre vocalização de tinamídeo, porque são bichos muito presentes no repertório audível de uma passarinhada, né? Quase todo lugar do Brasil, até lugares já bem fragmentados, até pastos, plantações de soja, você consegue ouvir tinamídeo, seja tinamídeo um Crypturellus mais comum, Crypturellus parvirostris ou Notura maculosa, mas quase todo lugar tem tinamídeo. E apesar de ser difícil de ver, é fácil de ouvir. Eles cantam quase que o ano todo, tem um aumento ali na frequência de cantar, né, nas épocas reprodutivas. Mas são bichos que variam muito o repertório dentro das espécies da família e que eu posso garantir, Will, você está certo em comentar sobre esse padrão vocal das espécies de área aberta tenderem a ter uma vocalização mais aguda. E as espécies florestais, que particularmente me encantam muito, soam
artisticamente muito misteriosos, fazem jus aos hábitos da família. Eles costumam ter vocalizações, algumas espécies são vocalizações que a gente chama de lisas, né, quase sem ondulações, sem vibratos ali na voz, que se difunde muito no ambiente e às vezes um tinamídeo está cantando a 5 metros de você, mas você não sabe se ele está cantando na sua frente ou na lateral, à sua direita ou atrás de você. É muito complicado de ouvir. E tem alguns bichos que, por exemplo, algumas regiões da Amazônia, cripturelos estregulosos, o iambu relógio, canta quase o dia todo. É um canto bem misterioso também, um canto bem elegante, na minha opinião. Outra coisa interessante sobre vocalizações de tinamídeos é que algumas espécies adotaram vocalizações curtas, como, por exemplo, as espécies do gênero Tinamous, a azulona, o macu, que as pessoas bem chamam um piado, um piadinho, e às vezes esses piados são bem espaçados. Às vezes ele pia agora e vai piar de novo só daqui a meia hora. E você pensa que foram 2 pios esporádicos. Só que não, aquilo é a mesma relação. Ele está tentando manter contato com o mesmo indivíduo. Então, uma coisa interessante, uma dica interessante para quem quer observar esses tinamídeos grandes, florestais, cara, monte a choça e tenha o dia todo de disponibilidade, porque pode demorar horas para ele chegar ali perto de você. Às vezes ele pia lá e passa 20 minutos sem piar de novo, e você acha que perdeu o bicho, mas não, ele está ali atento, em contato ainda com um suposto indivíduo, que é você, né? Então, outra estratégia antipredatória também, eles espiam um pouco, essas espécies espiam um pouco para não atrair predadores. E uma coisa interessante também sobre vocalização de tinamídeo, que eu queria comentar, é que não parece, mas tinamídeos são um grupo de espécies que caem no carisma popular de algumas pessoas, assim como algumas pessoas acham bonito esporófilas, aves canoras, outros gostam bastante de papagaios, araras. Há quem goste de tinamídeo. Tem pessoas que são apaixonadas, que gostam de ver a silhueta, a imagem do tinamídeo, que o canto do tinamídeo é um deleite para ela. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante quando eu vou para as zonas rurais, né? E às vezes eu pergunto, tem espécie tal aqui? Aí ele responde, eu não sei qual é essa que você está falando. Aí eu toco no celular, esse canta aqui. Dá para ver no olhar da pessoa, do senhor, da senhora, o fascínio em ouvir aquele bicho. Eles gostam mesmo. Cara, tu tocou numa parada assim incrível. Eu particularmente acho o canto de algumas espécies muito. O canto dos tinamídeos, eles são tão característicos, são tão presentes, assim, tu falou bem, no repertório da paisagem sonora das regiões, que acaba sendo uma associação emocional direta que a pessoa faz com uma determinada época da vida. Eu te digo isso porque já falei em outros episódios, sou muito fã do Planeta Aves, né, do canal lá do YouTube do William Menck, e ele tem uma série que ele coloca pra galera adivinhar, né, qual o canto da ave lá. E todas as vezes que em algum episódio ele colocou algum tinamídeo, ele faz um comentário sobre isso, sobre o canto ser muito associado com saudosismo e tal, que traz à tona emoções que a pessoa relacionou com o passado dela. Então eu acho que tudo isso aí se junta nessas pessoas que admiram esse grupo de aves, mas principalmente essa questão da emoção associada ao canto. Eu particularmente, eu tenho o tururim para uma determinada área que eu vou passarinhar, e tenho o chororó para outra determinada área, assim, que eu faço uma associação imediata e direta do canto com os momentos de passarinhada e tal. Então, assim, para mim essas duas espécies são casos clássicos de associação. E aí, para não ficar a noite toda falando dos cantos como curiosidades, eu preciso, e a gente já fez esse comentário outro dia no Twitter lá, um abraço até pra galera que segue o Uru Podcast no Twitter, mas a gente comentou, e a gente tá fazendo uma série sobre nomes indígenas, nomes bacanas, né, das aves brasileiras, e aí eu digo para vocês que eu acho sensacional e perfeito o nome Inambu, que é o nome padrão para os tinamiformes, que vem do tupi, né? O nome padrão é Inambu, e aí tem as variações. Eu acho muito bom o fato de Inambu significar
é aquele que levanta voo fazendo barulho, aquele que levanta voo estrondando, porque basicamente é o que acontece quando você está andando numa trilha e tem um tinamídeo próximo e claro que você não viu, e quando você se espanta aquele bicho está disparando em um voo extremamente barulhento e espanta você talvez até mais do que ele tenha se espantado com a sua presença. O que eu acho bacana é que as outras espécies, elas têm nomes compostos do tupi, e aí eu acho muito legal, por exemplo, o nambu-anhangá, que é o Crypturellus variegatus, ele simplesmente, o inhambu-anhangá significa anambu fantasma, ou nambu diabo, por causa da ecologia desse bicho. O Luiz sabe mais do que eu e mais do que o Léo, o tanto que é difícil observar esse bicho em campo, fotografar e tudo. Eu lembro bem, a gente já gravou com outras pessoas que vivem na Amazônia brasileira e tem gente que fala assim, cara, a minha meta para esse ano é fotografar o nambu-anhangá, de tão difícil que o bicho é de ser observado em vida livre. Nambu-carapé, que a gente já comentou aqui, que é a menor espécie do grupo. Carapé significa anão, não é à toa que o bicho pesa 40 gramas, né? Nambu-xintã, que é um bicho maravilhoso, muito comum aí no sudeste, no sul-sudeste do Brasil. Xintã significa bico duro, bico forte. Então, assim, por aí vai, né? Inhambu chororó é por causa é onomatopeico, esse chororó significa o sussurro do canto, né? Então eu acho muito bacana o lance dos nomes populares dessas aves dos tinamiformes. A gente tá fazendo essa série, ela é muito prazerosa, mas a gente brinca aqui com os amigos aqui do Maranhão, né? Nambu, lambu, e aí tem pé roxo, pé preto e tal, tem os nomes populares e é muito divertido, no caso desse grupo, ver como é que eles são conhecidos em cada região. Eu acho uma curiosidade muito bacana e a gente está sempre aprendendo quando a gente anda por aí. Todo mundo tem o seu favoritinho, vamos dizer assim, né? Eu também acho muito interessante essas variações linguísticas que é uma consequência da popularidade do grupo, né? É interessante pensar que não parece, mas o nome científico da família, Tinamidae, significa exatamente isso. Os caianos, o pessoal o pessoal das Guianas chamam, e os espanhóis também chamam de tinamu, e, inclusive em inglês é tinamu também. E foi esse nome que eles latinizaram para Tinammus, o gênero nominal da família, né? E virou Tinamidae no final, Tinamidae, que quer dizer Inhambu também, Tinamu e Inhambu, é só uma variação, mais uma variação. E outra coisa muito interessante, Will, que é um desafio para observadores de aves também, são essas variações locais do nome dos bichos, né? Porque tinamídeo, por não ser um bicho que você vê, você mais ouve, e às vezes até ouvir é difícil, o melhor indício que você tem para saber se existe tinamídeo em uma certa localidade é perguntar para os moradores. Eles certamente conhecem, né? O grande desafio é saber quando eles falam o nome, né? A qual espécie eles estão se referindo, porque é cada nome que aparece, viu? Aqui no norte em algumas regiões da parte amazônica do Maranhão, eles chamam o jaó de pecuapá, que é uma coisa que você nunca iria imaginar que é um tinamídeo. Pecuapá, caramba, eu nunca ouvi. Fiquei até curioso para saber o que significa. É legal você ver, não só com tinamídeos, mas com outras aves brasileiras, que essa questão dos nomes populares é um mundo à parte, né? Você vai perguntando, né, pro pessoal de interior, pro sertanejo, e cada um vai contando uma história, como o Will comentou, uma memória afetiva que envolve esse bicho, né? Geralmente o canto e tal. E tem essas variações malucas de cada lugar que você às vezes nem consegue saber o que é o que. Mas aí agora tá passando, né, para a parte mais prática, né? Eu, como experiente observador de Inhambu, visualizei um total de 0 espécies. E eu queria que o Luiz me ensinasse como que ele consegue ver tanto bicho interessante. Aqui eu já preciso fazer uma parte, aproveitando a fala do Léo e antes do Luiz falar pra gente como é que basicamente se dá a observação desses bichos. Preciso muito, né, falar de como é incrível pra gente que, como eu e como o Léo, não vemos basicamente esses bichos, abrir um Wikiaves da vida ou abrir um Instagram e ver imagens, né? E ver vídeos e ver fotos desse grupo, assim. Talvez as pessoas que não sejam observadores de aves hardcore e tal como a gente, não tenham a dimensão da dificuldade de como é difícil. Mas para dar uma pitada e aí para fazer uma provocação antes do Luiz entrar nos detalhes, eu convido os amigos que estão ouvindo esse episódio e que
possam não ter essa dimensão, para abrir lá um Wikiaves e não abrir na espécie, mas você vai abrir na família. Você vai escrever lá no campo de busca Cynammidae e aí vai abrir a lista de todas as espécies e você vai clicando lá para ver quantos pontos no mapa do Brasil tem para cada espécie. Algumas espécies você vai perceber que é assustadora a quantidade pequena de registros fotográficos dos bichos em comparação com a quantidade de registros de gravação. E aí você vai ter uma noção de como é complicado fotografar esse bicho em vida livre. Interessante, eu já fiz isso também para comparar para algumas espécies, né? Inclusive, tem algumas espécies de tinamídeos sem foto ainda no Wikiaves e tem alguns tinamídeos não brasileiros que também não se tem fotos deles vivos na natureza. Bem, fotografar tinamídeo é deveras um desafio. Visualizar é um pouco mais fácil. Às vezes você vê o bicho por 2 segundos e pronto, foi aquela chance ali que ele deu e não vai mais aparecer. E é coisa mais comum você tentar atrair tinamídeo. Ele vem, fica 2 metros de você e fica respondendo ali durante 2 horas, enquanto você estiver esperando, mas você não vê ele, porque o bicho fica enmoitado, é bem complicado ver mesmo. No Brasil, e pegando os exemplos do Wikiaves, né, as espécies com mais fotos são aquelas espécies de campo, onde é mais fácil fotografar, mais fácil do que as espécies florestais, né? E as espécies florestais no Brasil, os maiores pontos para fotografar elas são em alguns estabelecimentos de observação, onde os bichos foram observados, ali eles são até fáceis de acostumar, né? Quando se tem um local isolado para isso. Mas fotografar tinamídeo é missão complicada. As técnicas, basicamente, foram apropriadas dos caçadores, né? Que usavam algumas técnicas para atrair os tinamídeos para matar. Então a gente está tentando usar as mesmas técnicas para alguma coisa boa, né? Na minha opinião, para tinamídeo florestal, o melhor método é choça. Choça é uma casinha onde você um esconderijo que você faz na mata. Você pode fazer com ornamentos da mata mesmo, paias, folhas ali, ou então levar o blind, que é aquele pano camuflado, onde você se esconde, e tentar atrair o bicho com playback, tocando a vocalização. E não é tão simples quanto parece, porque você pode chamar ali por 2 horas, o bicho responde, mas não aparece. Não vem, às vezes vem, mas fica escondido. Às vezes você tocou num lugar onde não tem aquela espécie, mas você só vai saber se tem ou não, ficando ali 2 horas chamando. Então, é algo que eu sempre comento com os amigos. Quando você sai para fotografar tinamídeo, você desiste de todos os outros bichos. O foco é o tinamídeo, então você faz uma logística ali para fotografar ele. Você perde, não dá para sair aí andando e esperar que apareça um tinamídeo, né? Isso só acontece em casos excepcionais. E a facilidade de se fotografar, ela muda bastante dependendo da espécie, né? Na minha opinião, a espécie mais difícil, e até mais do que o iambu-aiangá, é o iambu preto, ou iambu pichuna. Esse é de fato um demônio. Dá para se ter ideia, como o Will propôs, comparando a quantidade de áudios postados no Wikiaves e a quantidade de fotos, né? E é um bicho muito arredio, muito difícil de ver, um comportamento muito complicado. A resposta dele ao playback não é muito agressiva, então você tem que ter muita paciência. E eu já gastei boa parte da minha vida tentando fotografar esse bicho e foi luta para conseguir a primeira foto. É uma espécie bem complicada. E até bem distribuído na Amazônia, né? Mas complicado se ter uma chance de fotografar. Tu até te antecipaste a uma pergunta que eu ia fazer, que era essa, das espécies que tu já conseguiste observar, qual a mais difícil de atrair e de fotografar. Eu tive o prazer absurdo de conseguir gravar com o celular esse Crypturellus cinereus, que é o que a gente chama aqui no Maranhão de nambu preto, né, nambu pichuna, mas sem a menor expectativa de conseguir observar ou fotografar, porque realmente a pessoa que estava comigo, que é um ex-caçador, quando ouviu o canto, ele falou que era o nambu pichuna e já acrescentou que não adiantava tocar o canto, porque ele não ia se aproximar, porque ele já sabia que a gente estava lá na área dele, e uma vez que... E aí eu tenho que fazer essa pergunta para o Luiz. Essa choça, ela tem que ser montada antes e a ave tem que ser atraída para lá, né? Você não vai chegar numa área que os bichos
por um acaso já estejam vocalizando e montar um esconderijo ou tentar, por exemplo, ficar num ponto elevado tocando playback, assim, acho que a taxa de sucesso ela tende a piorar, né? Então é chegar na área cedo, esperar o dia clarear com a choça já montada para poder aumentar as chances de visualização, né? Exato, Will. O Tinamídio é muito esperto, cara. Não adianta fazer barulho quando o bicho está perto, que ele vai se tocar logo e já vai se afastar. É bem complicado. Ah, e uma dica útil também para quem for montar choça, uma coisa que é muito usada e que é uma desvantagem são aqueles blinds, aqueles panos que são todos furados, né? O ideal é você ter apenas um furo ou dois ali, um na frente, um na lateral, por onde vai passar a lente da câmera ou por onde vai ficar vigiando para ver se o bicho aparece. Aqueles que são muito picotados, o bicho vê de longe e aí não se aproxima, é inútil. Precisamos, claro, mandar um abraço para outro mestre ninja da observação de tinamídeos, que é o nosso amigo Anderson Sandro, lá de São Félix do Xingu. Um abraço para o Anderson. Conseguiu há pouco tempo alguns registros de tinamídeos absurdamente difíceis de serem fotografados em vida livre naquelas condições de luminosidade. Eu nem me atrevo. E aí a gente joga mais uma das perguntas que a gente faz em relação à observação para o Luiz sobre a questão da ceva. O Luiz falou aí no começo que as técnicas de observação elas foram apropriadas dos caçadores, né? E lá atrás, né, dos caçadores indígenas para os caçadores caboclos e agora para os observadores de aves. Qual a visão que tu tens a respeito da ceva, Luiz? Eu sei que a gente precisa, em alguns casos, fazer. É uma técnica que a gente usa dentro da biologia até para conseguir registros fotográficos em câmeras trap e tudo. Mas para a questão da observação, tu como guia, tu achas plausível, aplicável no dia a dia a questão da ceva para tinamídeos para facilitar registro fotográfico? Bem, esse é um assunto polêmico, né, e que precisa ser discutido mesmo. Eu normalmente não uso ceva, até porque a maioria das localidades que eu vou uma ou duas vezes, então não vale a pena. Para uma ceva você tem que estar alimentando sempre, né? E os tinamídeos é um grupo relativamente fácil de cevar, né? Depois que eles aprendem um ponto onde tem comida, eles vão sempre lá. Mas tem algumas questões envolvidas que precisam ser discutidas, né? Porque se o bicho vai ali sempre e tem alguém fotografando, ele acaba se acostumando com a presença ali de um mamífero grande, o que pode ser prejuízo em algum momento quando ele topar algum predador ou um caçador na mata, né? E quando eles se acostumam a frequentar o mesmo ponto ali, aquilo também vira um ponto de predadores de tinamídeos, então pode interferir ali negativamente na ocorrência dos tinamídeos. Então, basicamente, a resposta simples nesse caso é não cevar, né? Porque se a gente não tem certeza do que vai acontecer com o bicho depois dele estar ali acostumado, a gente não vale a pena dar mole pro azar. É muito parecido com a questão dos pios, né? Eu vejo que já foi classicamente um objeto de desejo de muita gente no interior do Brasil. As famosas caixas com pios de tinamídeos que eram comercializadas, algumas ainda alcançam um valor altíssimo. Tem uma galera ali no interior do Espírito Santo, ali Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, que tem essa arte do pio de tinamídeos bem estabelecido. E durante muito tempo foi questionado o uso dos pios pelos observadores para atrair esses bichos para fotografar. Hoje em dia a gente usa aí livremente a questão dos playbacks para tentar conseguir registros dessas aves, né? Nem sempre com muito sucesso, mas a gente continua tentando, não é não, meu amigo Léo? Cara, tentar a gente sempre vai, né? Mas o bicho não dá mole. Infelizmente aí eu só consegui ouvir, na verdade, 2 tinamídeos na minha vida toda. Ver, nunca nem sonhei. Meus amigos, a vida do observador de tinamídeos, ela é uma vida dura. Eu lembro bem que no comecinho do ano, conversando com o Fred, conversando com o Henrique, eu comentei que uma das minhas metas para 2021 seria fazer fotos de tinamídeos, né? Fazer algumas fotos de tinamídeos. Tenho muita vontade de fotografar tururim, por exemplo, que é um bicho, entre aspas, acessível aqui na região em que eu vivo, mas até agora não tive muito sucesso. Eu acho que eu vou precisar diminuir um pouquinho do meu tamanho e do meu barulho no meio da mata. Eu vou dar uma treinada com habilidades ninja. Queria mandar um abraço aí, acabei de comentar sobre o Anderson, mas o Henrique conseguiu, enfim,
fazer registros de tinamídeos. Recentemente aí fez umas fotos legais, inclusive eu acho que da Tururim também. Aí, até que fim. Era um bicho que a gente brincava, o Henrique comentava que era um fantasma, o bicho não existia, né? A gente fica brincando dizendo que não existe. Uru Podcast. E agora a gente vai chegar, né, na fatídica hora em que a gente se despede dos nossos amigos ouvintes. Vou pedir pro Léo para ele contar para a galera onde é que ele pode ser encontrado nas redes sociais para continuar um eventual bate-papo sobre passarinhos, talvez nem tanto sobre tinamídeos. Fala aí, Léo. Cara, tinamídeo eu com certeza não sou a pessoa certa para falar sobre, mas quem tiver interessado pode me encontrar no Instagram, no @leo_narujo, e no Twitter, né, fazendo ou tentando fazer divulgação científica no perfil @ornitologiab. E queria agradecer aqui ao Luiz e ao Will, mas episódio massa demais de gravar. Isso aí, fiquei muito feliz de ter a oportunidade de participar aqui com vocês. Inclusive, Léo, esse episódio ele é um episódio que vai acrescentar muita sorte na nossa observação. Tenho certeza que em pouquíssimos meses a gente vai estar aí trocando uma ideia sobre registros que a gente fez de tinamídeos. Agora vai dar certo. E aí, claro, peço pro Luiz mandar um alô, para quem ele tiver que mandar um alô, falar pro pessoal aonde ele pode ser encontrado nas redes sociais. E aí sim, para trocar uma ideia sobre tinamídeos, sobre predadores de tinamídeos, sobre técnicas de observação de tinamídeos. Bem, valeu pessoal, valeu Will, valeu Léo, e agradeço a oportunidade de estar falando para quem está ouvindo. Quem quiser entrar em contato, eu sou mais acessível no Instagram, @Luiz_Moraes. E quem quiser falar de tinamídeo, só chamar, é um prazer. Vocês precisam seguir e acompanhar tanto o Instagram do Luiz quanto o Instagram do Léo. Léo outro dia mandou uma série lá de ilustração de beija-flores, muito bacana. Luiz, eu tô sempre comentando aqui em todos os episódios que é um dos perfis mais imperdíveis para os observadores de aves, muito instrutivo, muito bacana, um conteúdo de muita leveza pra gente, que a gente está precisando nesses dias de mais leveza e de mais conteúdo voltado para a observação de aves nas nossas redes sociais. Meu nome é Will Mesquita, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram em @willmesquita80, mas se for para escolher uma rede social para a gente trocar uma ideia, você vai ter que ir lá no Twitter para a gente poder conversar mais sobre observação de aves. E a gente pede o apoio de vocês mais uma vez. E aqui já finalizo dizendo que nesse episódio a gente vai ter o sorteio de mais um livro do Fred Palinja. A gente vai sortear o livro dos Tucanos Neotropicais, mais um. E as regras para esse sorteio desse livro você vai ter no dia do lançamento desse episódio lá no nosso Twitter, que é o @ururevista. E fiquem ligados, porque outras promoções virão. Valeu, pessoal, muito obrigado. Continuem apoiando o nosso projeto.